paz do Senhor Jesus, está começando mais uma edição do Manainhos, o seu programa de informações sobre os trabalhos das igrejas cristãs Maranata no Brasil e no exterior. Hoje vamos trazer os principais destaques da Igreja Cristã Maranata no Espírito Santo, onde está localizada a nossa central de comunicação, e das igrejas no exterior. Estarei apresentando nas próximas edições. O Jorge Pessoa está de férias. Férias merecidas para descansar e passear com a família. E por falar em férias, o mês de julho é sinônimo de recesso escolar. E é justamente nesse período que acontecem os seminários Unidos em Família. No último final de semana, o Manaim de Marechal Floriano, no Espírito Santo, sediou a 25ª edição do Seminário Unidos em Família. O evento, que durou 3 dias, reuniu milhares de participantes e foi transmitido simultaneamente para outros 16 Manaíns em todo o Brasil. A nossa equipe da TV e Rádio Manaim realizou a cobertura e trazemos os seguintes destaques. Durante os 3 dias de seminário, as famílias puderam interagir e participar de uma programação intensa, com atividades voltadas para todas as faixas etárias. As crianças participaram de aulas adequadas a cada idade, dos bebês aos adolescentes. Para a classe dos bebês, a aula central teve como tema Jesus é a Salvação. Já para a classe de crianças, além dos ensinos doutrinários, o destaque foi a aula de primeiros socorros ministrada por bombeiros civis, que ensinaram noções práticas de segurança e como agir em casos de emergência. Para o grupo de intermediários, a aula Obediência aos Pais e a Era Digital trouxe pontuações sobre a importância da tecnologia e, sobretudo, o uso adequado e consciente das ferramentas digitais no dia a dia. Entre os adolescentes, a aula que mais marcou foi: mesmo sendo adolescente, Deus pode usar você. Ao final, os pastores oraram pela classe e muitos tiveram experiências com batismo com o Espírito Santo, considerada pelos adolescentes um momento mais significativo do seminário. Além das aulas, as crianças vivenciaram diversas experiências na Feira de Ciência e Fé, espaço que uniu conhecimento e espiritualidade. As atividades esportivas também atraíram bastante atenção: escalada, tirolesa, arvorismo e descida com carrinho de rolimã foram algumas das opções oferecidas, além das recreações conforme a faixa etária de cada classe. A musicalização foi a atividade que alcançou todas as idades, dos bebês aos adolescentes. Para a instituição, o louvor ao Senhor é uma alegria que transcende gerações. A TV e Rádio Manaim marcaram presença com o estande conectado ao vivo aqui, à sede da rádio, em Vila Velha, no Espírito Santo. No espaço, as crianças tiveram oportunidade de participar ao vivo da programação, interagindo diretamente com a locutora Lucélia Loureiro, conhecida como a Tia Lu. As participações foram diversas, mas uma delas foi especial. A Tia Lu gravou a história de Noé para o programa Luz para o Meu Caminho, com a colaboração de 4 crianças responsáveis por criar os efeitos sonoros da narrativa. Acompanhe o desfecho dessa história. A palavra do Senhor diz que a arca ficou aberta 7 dias. 7 dias a porta da arca ficou aberta. Será que outras pessoas entraram? Não, ninguém entrou. A porta ficou aberta. Qualquer um poderia ter entrado. Ninguém entrou. Quando deu 7 dias, sabe o que aconteceu? Como que a porta fez? Fechou. E ninguém mais entrou. Sabe por quê? Sabe quem fechou? Deus. Deus fechou a porta. E ele não fechou por dentro. Ele fechou por fora. Ninguém podia mais abrir e nem sair. E nem entrar. E sabe o que começou a acontecer? Hã? A chover. Como? A chuva. Então vamos fazer o barulho da chuva.
Como? Todo mundo, bem devagar. Choveu muito. E a palavra do Senhor nos diz que foram 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Muita chuva. Muita chuva. Muita chuva. Só que a história não termina assim. Mas você só vai ouvir no próximo episódio. Convido você a acompanhar as histórias do Luz para o Meu Caminho e conhecer como que ficou as coisas. Como será que Noé viveu ali dentro? Como será que foi? O que aconteceu depois? Vamos acompanhar o próximo episódio? Sim! Posso contar com vocês para o próximo episódio? Sim! Então eu aguardo vocês. Agora vocês vão ter que falar junto comigo. Um abraço bem apertadinho. Um abraço bem apertadinho! A paz do Senhor. Dando continuidade às notícias, neste sábado, 11 de julho, foi realizado o Evangelho Sem Fronteiras pelas ruas do distrito de Café, município de Alegre, na região sul do Espírito Santo. A ação contou com a participação dos irmãos da área de Alegre e Polo São José do Calçado. Durante a evangelização nas ruas, foram registradas diversas experiências e dons espirituais identificados entre os participantes. À noite, o culto realizado na igreja Café reuniu e recebeu vários visitantes, convidados durante a evangelização realizada nas ruas ao longo do dia. Ainda no Polo de São José do Calçado, os irmãos realizaram um culto evangelístico no Lar dos Idosos no município. Durante a visita, foram entoados louvores, houve momento de oração e a leitura da palavra de Deus, além do alimento espiritual. Os irmãos também realizaram um trabalho social, entregando donativos arrecadados pelos membros da igreja. Na primeira semana de julho, foi realizada a abertura da Oficina de Libras, da edição 2026, um projeto que une acessibilidade, fé e inclusão. A abertura da oficina aconteceu na igreja de Marazú, em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, e conectou simultaneamente 60 igrejas espalhadas pelo Brasil e uma nos Estados Unidos. Ao todo, são 1.607 alunos inscritos, entre pastores, ungidos, membros, surdos e surdos cegos. O alcance da iniciativa percorreu 8 estados brasileiros: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Pará, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia e Paraná, além de uma congregação em Massachusetts, nos Estados Unidos. A Oficina de Libras segue como uma das principais frentes de inclusão da Igreja Cristã Maranata, garantindo que a palavra de Deus transpõe barreiras linguísticas e geográficas. Agora, seguimos com as notícias trazidas pelos nossos correspondentes. Iniciamos com a região de Cariacica, com o correspondente Alexandre Lick. A paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham aqui no Manaim News. Estamos de volta esta semana com mais informações aqui da nossa região de Cariacica. E temos muitas informações, evangelizações que aconteceram nas áreas, polos. Acompanhe. Foi realizado na Igreja de Campo Grande 1 o Evangelho Sem Fronteira dos Jovens. A igreja saiu às ruas com louvores, orações e assistência. Muitas vidas foram alcançadas e receberam a bênção do Senhor. Finalizaram o dia com um culto em adoração ao nome do Senhor. No Polo de Novo Brasil, na igreja de Bairro Operário, os jovens do Polo evangelizaram pelas ruas, entregaram convites e louvaram ao nome do Senhor. Encerraram o dia com um culto de glorificação marcado por grandes bênçãos. Também, no Polo de Vila Capixaba, na igreja de Vila Capixaba Central, os jovens do Polo anunciaram o evangelho nas ruas. Durante assistência e oração, vidas foram tocadas e convidadas para o culto da noite, onde glorificaram ao nome do Senhor. Já na área de Santa Maria de Jetibá, na igreja de Vila Nova, os jovens da área realizaram um trabalho evangelístico de louvor, oração e assistência nos bairros. O Senhor confirmou os dons, muitas vidas foram alcançadas neste dia. Também foi realizada uma reunião de jovens e, encerrando o dia, um culto de adoração ao nome do Senhor.
Nas igrejas de Graúna 2 e Valverde 2 aconteceu o batismo, vida se rendendo ao Senhor, testemunhando o novo nascimento na presença do Senhor. Foi uma grande bênção. Amém, glória a Deus, que maravilha! Semana que vem nós estaremos de volta com mais informações aqui da nossa região de Cariacica. A todos a paz do Senhor Jesus e até lá. Na sequência, vamos para a região de Viana com as informações. Everlando Vasconcelos. E a paz do Senhor a todos vocês que nos acompanham em mais uma edição do Manaim News. E estamos aqui mais uma vez da área de Viana, do estado do Espírito Santo, e nós vamos mostrar agora os nossos eventos, a qual nós tivemos em toda a área, abrindo os nossos eventos dessa semana e ainda no encerramento do mês de junho, onde tivemos orando pelos nossos familiares. Na ICM de Industrial 2, a igreja glorificou o nome do Senhor por tantas bênçãos concedidas com um culto de glorificação pelo encerramento do mês. Pelo polo de Vila Betânia, na ICM de Eldorado 1, foi iniciado a oficina de Libras, que reuniu irmãos voluntários para este trabalho, que abrange toda a área. A reunião teve como objetivo alinhar as orientações quanto a todo o trabalho que será feito em toda a área de Viana, tendo a presença de alunos e intérpretes da região. Também, no mesmo dia, porém já no polo de Marcílio de Noronha, e com o mesmo objetivo, na igreja de Marcílio de Noronha 4, deu-se início à oficina de Libras, que contemplará as 9 igrejas do polo e as igrejas adjacentes. Por meio da transmissão via satélite, a igreja de Canaã 3 pôde acompanhar a reunião que foi destinada a todos os pais. Uma palavra foi entregue para todos da classe e ficou ali orientações por parte do Senhor a serem aplicadas dentro dos lares, na certeza de que não faltará a direção da parte do Senhor. E começamos o mês de julho com cultos de ceia pelo polo de Marcílio de Noronha. Iniciamos na ICM de Marcílio 1. Com o coração transbordando de alegria, a igreja participou desse momento especial, que foi estar à mesa junto ao Senhor e gratidão por tantas bênçãos concedidas. Glória a Deus! Na mesma comunhão, os irmãos da igreja de Industrial 1 participaram de um banquete e da ceia do Senhor. Momento este de profunda comunhão, fortalecimento e renovo espiritual. A bênção do Senhor também se estendeu à igreja de 13 de maio com um culto de ceia. Todos puderam exaltar e bendizer o nome do nosso Deus pelos seus feitos maravilhosos por toda a sua igreja. E finalizando os cultos de ceia da área de Viana, na ICM de Canaã 2, a igreja participou de um culto de glorificação, onde fizeram em memória o sacrifício do Senhor Jesus na cruz por sua igreja. Muitas foram as experiências alcançadas. Louvado seja o Senhor. No Manaim de Cariacica, os diáconos de toda a área de Viana participaram de uma reunião que ficou marcada pela presença do Senhor, renovo da comunhão e ensino da doutrina. Também foi relembrado pontos importantes dos marcos antigos da obra do Senhor, destacando experiências que ao longo dos anos têm preservado a identidade da obra e fortalecido a caminhada da igreja. Na ICM Parque Flamengo, ocorreu neste final de semana uma reunião com um grupo de louvor do Polo de Canaã. A reunião teve momentos de alinhamento doutrinário, técnico e espiritual, além de técnica vocal e ensaio de louvores. E encerrando aqui os nossos eventos da área de Viana, neste último sábado aconteceu na ICM de Marcílio 1 uma vigília com os jovens. Os jovens passaram um momento de comunhão, período de oração e louvor a Deus, e muitos desses
puderam contemplar o poder do Senhor em suas vidas com grandes experiências nesta ocasião. Deus seja louvado. Amém, glória a Jesus. Que bênção, né, irmãos? Nós vimos aí a nossa área com bastante eventos para a honra e glória ao nome do Senhor. Nós vamos ficando por aqui e nós voltaremos na próxima semana com mais informações, com mais eventos. A todos, a paz do Senhor Jesus. Seguimos para Domingos Martins, com as informações da correspondente Analice. A paz do Senhor Jesus a todos que acompanham o Manaim News. Falamos diretamente da região do Manaim de Marechal Floriano, no Espírito Santo. Acompanhe agora os principais destaques da nossa região. Na Igreja Cristã Maranata de Pedra Azul, Espírito Santo, os irmãos se reuniram em um culto de vigília que contou com um momento especial da Ceia do Senhor, em glorificação a Deus pelo mês da família. O culto foi marcado por momentos de comunhão e louvor, quando a igreja pôde renovar a sua fé e agradecer ao Senhor pelas bênçãos derramadas sobre os lares. Na Igreja Cristã Maranata de Ibatiba 1, na área de Ibatiba, Espírito Santo, aconteceu o culto de formatura do Projeto Aprendiz, marcando a conclusão de mais uma etapa desse importante trabalho desenvolvido na obra do Senhor. Ao todo, 17 alunos concluíram o projeto e receberam seus certificados, estando agora preparados para contribuir com louvor nas igrejas, colocando em prática o aprendizado adquirido. O culto foi marcado por momentos de alegria, gratidão e glorificação ao Senhor, que tem capacitado vidas e despertado novos instrumentistas para o serviço na sua obra. As igrejas de Iuna 1, Iuna 2 e Iuna 3 de Boa Sorte, pertencentes à área de Ibatiba, Espírito Santo, participaram da recepção via satélite da reunião de paz. O encontro reuniu famílias em um ambiente de comunhão, aprendizado e edificação espiritual, proporcionando momentos de grande bênção na presença do Senhor. Por meio da sua palavra, o Senhor concedeu ensinamentos preciosos para os lares, reafirmando o seu cuidado e o seu propósito de preservar, fortalecer e orientar as famílias para que permaneçam firmes na fé e na caminhada com Cristo. No Polo de Venda Nova do Imigrante, a Câmara Municipal de Vereadores promoveu uma sessão solene em homenagem aos 58 anos de fundação da Igreja Cristã Maranata e aos 34 anos de sua presença no município. A solenidade reuniu autoridades, membros da igreja e convidados em um momento de reconhecimento pela trajetória da obra do Senhor na cidade e pela relevante contribuição espiritual e social prestada à comunidade ao longo desses anos. A homenagem evidenciou a fidelidade de Deus na condução da sua igreja e o testemunho do Evangelho, que continua alcançando vidas e glorificando o nome do Senhor. Glórias a Deus por todas as bênçãos. Encerramos aqui a nossa participação e até a próxima semana com mais informações da nossa região do Manaim de Marechal Floriano, no Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus a todos. Agora estamos em Guarapari com as informações da correspondente Amanda da Silva. Olá, paz do Senhor Jesus para você que acompanha mais uma edição do Manaim News. Começamos mais uma edição trazendo os últimos eventos aqui da região de Guarapari. Confira. Durante a semana, as igrejas da região de Guarapari realizaram o culto de ceia, encerrando o mês em comunhão com as famílias da igreja. Foi um momento de renovação espiritual e participação à mesa preparada pelo Senhor. As imagens mostram os cultos realizados nas igrejas de Ipiranga 1, Lameirão, Muxaba 1, Coroado 2 e Independência, onde os irmãos estiveram reunidos em um ambiente de reverência, louvor e adoração ao Senhor. Também foi realizado um mutirão de limpeza e manutenção no Manaim, reunindo irmãos de toda a região em um trabalho voluntário de dedicação à obra. Durante a ação, foram realizados serviços de limpeza, organização e manutenção em diversos espaços do Manaim, preparando o local para a realização dos próximos seminários, cultos, reuniões e demais atividades. Esses mutirões são realizados periodicamente, demonstrando o cuidado contínuo com a conservação do Manaim e o zelo dos irmãos para manter o espaço sempre preparado para receber os membros e visitantes. Amém! Glória a Deus por tantas bênçãos em nosso meio. Nós ficamos por aqui, mas na semana que vem nós estamos de volta, se assim o Senhor permitir. A paz do Senhor Jesus e até lá! Chegou a hora das informações internacionais. Direto da América do Norte,
a jornalista Beatriz da Silva. A paz do Senhor Jesus a você que nos acompanha aqui pela TV Manaim. Nos Estados Unidos, jovens de todas as regiões de Massachusetts estiveram reunidos na Igreja Cristã Maranata, em Marlborough, para um culto do Evangelho Sem Fronteiras. O mover do Espírito Santo foi notório e os jovens foram renovados na disposição de permanecerem fiéis ao Senhor, trabalhando pela salvação de mais vidas. A palavra no capítulo 20 de 2 Crônicas destacou a vitória que Deus concedeu ao povo de Israel através do louvor. Antes da batalha, os levitas seguiram à frente do exército, louvando ao Senhor e seguros na direção divina. Os jovens entenderam que o louvor é uma expressão de confiança no Senhor. Desta forma, os servos podem enfrentar as lutas com uma glorificação em seus lábios, pois têm a certeza de que Deus concede a vitória e derrama as suas bênçãos sobre o seu povo. Na ICM Framingham, a igreja glorificou ao Senhor pelos servos que concluíram diferentes etapas na vida acadêmica. O culto de formatura foi marcado pela gratidão dos irmãos e de seus familiares pelos benefícios e pelo cuidado de Deus com cada um. Além da conquista nos estudos, os servos desfrutaram de livramentos e se mantiveram firmes no caminho da salvação. Os formandos receberam oração e foram quebrantados, sendo ainda chamados pelo Senhor para testemunhar a salvação e glorificar o nome dele em todos os lugares. Na Flórida, nossos irmãos participaram de um mini-seminário na ICM Jacksonville. Membros visitantes e pastores de diversas regiões do estado e do Tennessee se deslocaram para o evento, que proporcionou aperfeiçoamento doutrinário e fortalecimento espiritual. As bênçãos do Senhor foram derramadas com abundância e os dons espirituais falaram profundamente aos presentes. Durante o mini-seminário foram ministradas as aulas Igreja, Corpo de Cristo e Síndrome da Queda Espiritual. Ao final do seminário, a congregação ainda participou de um culto alegre e abençoado, e as glorificações evidenciaram as bênçãos concedidas durante todo o evento. No Canadá, a Igreja Cristã Maranata, em Toronto, realizou um culto em gratidão a Deus pela formatura de jovens que concluíram o ensino médio e o ensino superior. O culto foi uma grande bênção e contou com a presença de visitantes, entre eles a colega de classe de uma das formandas, que foi tocada pela doce voz do Espírito Santo. A congregação glorificou ao Senhor por esta nova etapa na vida desses jovens, que têm colhido bons frutos na presença do Senhor. Glória a Deus por tantas bênçãos. Até a próxima semana com mais informações das igrejas Cristã Maranata nos Estados Unidos e no Canadá. Vamos para a Europa com a correspondente Rebeca Ribeiro Barria. A paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham pela TV Manaim. No último final de semana, a Igreja Cristã Maranata em Barcelona, na Espanha, viveu um momento de grande alegria com a realização do culto de batismo. Vidas desceram as águas em testemunho público da fé em Jesus Cristo, confirmando a continuidade da obra de salvação que o Senhor tem realizado naquele país. Entre os batizados estava o irmão espanhol natural da Catalunha, fruto do trabalho de evangelização desenvolvido por meio do Trombetas e Festas 2025, evidenciando como a mensagem do Evangelho tem alcançado vidas de diferentes nacionalidades e o nome do Senhor tem sido glorificado. Aleluia! Após o batismo, a igreja reuniu-se para o culto de ceia em glorificação ao Senhor por mais essa grande bênção na vida da igreja. Pela primeira vez, os irmãos recém-batizados participaram da mesa do Senhor, compartilhando este momento de comunhão com toda a igreja. Durante o culto, a presença do Espírito Santo trouxe renovo, alegria e edificação aos irmãos e visitantes que glorificaram a Deus pelas vidas alcançadas e pelo crescimento da obra na Espanha. Foi um fim de semana marcado pela ação gloriosa do Senhor e pela certeza de que a sua palavra continua produzindo frutos para a eternidade. Louvado seja o nome do nosso Deus! E em Portugal, os jovens do Evangelho Sem Fronteiras participaram de uma vigília de oração. Os jovens das igrejas na região central se deslocaram para a ICM Queluz
para realizarem um momento de oração e entrega na presença do Senhor, como preparo para as próximas evangelizações a serem realizadas no país, especialmente a que será realizada na ICM Maia na próxima semana. Durante a vigília, o Senhor falou profundamente com os jovens através da palavra profética, dando a eles grandes promessas, concedendo dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo e portas de empregos. Louvado seja o nome do Senhor. Durante a palavra, foi ministrada uma mensagem para os jovens voltada para o momento profético da igreja e abordando a importância do chamado do Senhor na vida de cada um para a realização da obra e a evangelização, não apenas nas ruas, mas daqueles que estão próximos à vida dos jovens, como os familiares. Cada um dos jovens participaram deste momento receberam uma grande bênção da parte do Senhor, saindo desta vigília renovados e cheios do fogo do Espírito Santo para trabalharem na obra e falarem em nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus por tantas bênçãos. Até a próxima semana com mais informações das igrejas Cristã Maranata aqui da Europa Ocidental. E voltamos para a América Central, com as novidades, a correspondente Chantal Vitória. Mais uma vez reportando desde o Caribe para o Brasil e o mundo. Neste final de semana, a gente teve um momento grandioso. As igrejas do país transmitiram o seminário de redes sociais, especificamente para os pais, para como o pai tem que ser testemunho para os filhos de como não utilizar de forma excessiva as redes sociais, os telefones, como a mãe grávida tem que ter um celo especial também, por como vai conduzindo a criança desde o ventre dela, para não utilizar as redes sociais excessivamente, o telefone, para desligar o telefone, a tela. E desde já, um dos testemunhos que marcou muito é que muitos pais ficaram chocados e desejando aplicar imediatamente aquilo aprendido nas casas. Então, foi uma grande bênção para cada um de nós. Os olhos dos pais foram abertos após o seminário sobre o momento atual com as redes sociais e aquela exposição toda. Com isso, encerramos mais um episódio da rádio, junto com o Caribe, as igrejas do exterior, e até a próxima. E seguimos para a América do Sul com Yerlan Vargas. A paz do Senhor Jesus a todos que acompanham o Manaim News. Estamos de volta com novidades da América do Sul. Vamos conferir as bênçãos que o Senhor nos concedeu. Todas as igrejas da Bolívia se reuniram nos seus templos para participar da transmissão de um seminário, vivendo momentos de renovo, alegria e muitas bênçãos da parte do Senhor. Por meio das palavras ministradas, a igreja foi fortalecida e edificada espiritualmente, recebendo a direção e um ânimo para permanecer firme nessa caminhada de fé que nos conduz à eternidade. Continuamos na Bolívia, na cidade de La Paz. Foi realizado um culto voltado às famílias, no qual muitos visitantes estiveram presentes, em busca de uma bênção de parte do Senhor, e essa bênção foi concedida, pois o Senhor realizou grandes operações no meio do seu povo, e muitos lares abriram seus corações para o Senhor e para este glorioso projeto de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E essas foram as novidades na América do Sul. Até a próxima semana. A paz do Senhor Jesus. Que maravilha ver o agir do Senhor em tantas partes do mundo. E você que está acompanhando, participou de algum desses eventos? Deixe nos comentários no YouTube como foi a sua experiência. Queremos interagir com você. Você gostaria de participar de um culto em uma de nossas igrejas? Agora na tela aparecerá um QR Code para você consultar o endereço de uma igreja mais próxima da sua casa. Agora, se você está passando por um problema e precisa de oração, ligue para o nosso 0800 707 3076. O número já está aparecendo na tela. A ligação é gratuita e o nosso plantão de oração funciona 24 horas, com os pastores disponíveis para atender você e orar pela sua necessidade. E para você que mora no exterior e também precisa de uma oração, anote o número do celular ou escaneie o QR Code e ligue agora.
É importante ressaltar que toda esta assistência é gratuita, não pedimos nada em troca e o Senhor tem uma bênção para você. Esse foi o Manaim News de hoje. Até a próxima edição.